E é nosso convidado hoje Nelson Sousa, diretor-geral da AIP. Boa tarde, doutor. Aproveito, e antes de comentarmos o tema da internacionalização, aproveito que está aqui para pedir um comentário sobre o que é que acha desta nova medida do IVA de caixa. As empresas portuguesas vão poder, a partir de outubro, beneficiar do IVA de caixa. Foi hoje aprovado em Conselho de Ministros. O que é que lhe parece? Muito bem. Portanto, a Associação Industrial Portuguesa naturalmente congratula-se com esta medida, com a adoção desta medida, que é uma medida de inteira justiça, porque aquilo que estava em causa era as empresas entregarem um imposto, neste caso o IVA, de algo que ainda não tinham cobrado, que ainda não tinha entrado na caixa das empresas. Repõe-se assim parte da justiça, porque neste caso do IVA as empresas quase que se constituem como cobradoras de impostos. Ora, não se pode entregar, digamos, daquilo que não está ainda entrado em caixa, e esta medida, que aliás já é desde há algum tempo reclamada pelas associações empresariais, que ela tenha sido finalmente aprovada. Deixe-me só fazer um comentário, que é sempre o de alguém que lida todos os dias com o problema das empresas. Cada dia que passa é um dia que há mais empresas a falir, há mais trabalhadores a serem despedidos, o desemprego a aumentar e, portanto, naturalmente, o produto a diminuir. Portanto, aquilo que apenas um reparo é que esta medida, se tivesse sido tomada há um ano atrás, 6 meses que fora, teria contribuído certamente para que a situação fosse ligeiramente melhor do que é aquela que atualmente verificamos. Por isso é que é importante também as empresas internacionalizarem para combaterem então esta má fase. Acabámos de ver uma empresa que já está presente em 4 continentes, mas nem todas conseguem. Quais é que são as principais barreiras que as empresas enfrentam nesta internacionalização? Olha, a principal barreira, portanto, é ter capacidade de venda. Portanto, ter capacidade de venda normalmente em mercados são mais exigentes. Portanto, ter produto, ter serviço, ter qualidade de serviço, ter capacidade é uma questão essencial, porque não se pode vender aquilo que não se tem, sobretudo quando se anda a tentar entrar em mercados que normalmente são mais exigentes. Depois, tanto há uma série de outras questões que naturalmente dificultam o processo de internacionalização. A dimensão das empresas portuguesas, por exemplo? A dimensão das empresas portuguesas, certamente, que é uma das grandes questões, porque naturalmente para abordar mercados é preciso investir, é preciso tempo, é preciso recursos, é preciso meios, e que não se compatibiliza muitas vezes com a pequena ou muito pequena dimensão média das nossas empresas. Mesmo aquelas que começaram neste momento a exportar, grosso modo em 2011, são os últimos dados que existem, há perto de 40 mil empresas que exportaram. É um fenómeno positivo, há cada vez mais empresas a exportar, mas se dissermos perto de 60% dessas 40 mil novas empresas são empresas abaixo de 5 trabalhadores, mostra bem a fraqueza da nossa estrutura de empresas exportadoras. Estou a falar abaixo de 5, nem sequer é abaixo de 10. O que quer dizer, portanto, é o seguinte, que estas empresas que felizmente conseguiram exportar, ainda que em valores muitíssimo reduzidos, para continuar a exportar, para consolidar, naturalmente têm de ganhar dimensão. Ganhar dimensão por diversas vias. Sim, diga. Portanto, por diversas vias, portanto, precisam de cooperar com outras naturalmente. A cooperação pode-se fazer desde as operações mais simples, pois porque é que eu, que sou relativamente pequeno, vou, por exemplo, fazer prospecção de mercado em 4 mercados diferentes, porque é que não me junto tanto a uma empresa e de uma forma informal acordo com ela, olha, tu vais a 2 mercados, eu vou a outros 2. Esta é uma forma mais simples de cooperação. Mas, por vezes, portanto, isto só não chega. Por vezes, para se, por exemplo, estar organizado para fornecer, portanto, uma encomenda de um determinado valor, para se fornecer, portanto, produtos que são mais complexos, é preciso cooperação mais efetiva e mais estabilizada entre empresas. É preciso haver redes de cooperação com ACEs e com outras formas de cooperação. Mas, finalmente, a resposta definitiva para esta questão passa naturalmente por fusão e concentração de empresas, que é uma realidade. E é por isso que a AIP vai dinamizar o novo projeto de fusões e aquisições. Em que consiste este projeto? Olha, este projeto consiste no seguinte. A questão das fusões e concentrações é uma questão
muito difícil de se abordar no tecido empresarial português, por várias razões. Começando até por questões de natureza cultural, os portugueses são muito avessos, tanto à cooperação, passando por outras questões que têm a ver com a natureza das próprias empresas. Por exemplo, as nossas empresas têm uma estrutura familiar, portanto, são detidas por famílias e muitas vezes, portanto, em determinado tipo de territórios, aquilo que se passa é que, também por razões culturais, porque as empresas são de famílias diferentes, que famílias dominantes de uma determinada cidade ou de uma determinada região, dificulta muito o processo de aproximação. Depois, há também uma questão de atitude por parte das empresas portuguesas. Isto não tem a ver só com as empresas de menor dimensão, tem a ver com as empresas de maior dimensão. São muito raros os casos de operações e concentrações aqui em Portugal, mesmo quando falamos de grandes empresas, mesmo quando falamos de grandes bancos. Portanto, isto também tem muito a ver com o empresário português habituou-se àquilo que no jargão técnico chama-se o crescimento orgânico, ou seja, eu tenho que crescer e, para crescer, vou investir, vou recrutar mais gente, vou crescer organicamente. Ao contrário, portanto, há outros processos de crescimento mais rápidos, são crescimento por aquisição ou por fusão com outras empresas. E esta estratégia é uma estratégia que, de uma forma um bocado misteriosa, não é bem encarada pelo tecido empresarial. Portanto, resposta, digamos, para isto, não há, obviamente, respostas imediatas, conforme disse, estamos a defrontar e estamos a falar aqui de barreiras de natureza cultural. Então a trabalhar para isso também, isso... Portanto, estamos a trabalhar